Olá, olá! Eu sou Murilo Vicentim e bem-vindos ao canal São Paulo Vibes, o canal que te mostra São Paulo como você nunca viu. Pois bem, hoje o vídeo ele é uma espécie de relato da realidade de um bairro muito especial em São Paulo, o bairro de Higienópolis. Higienópolis é um dos bairros mais nobres de São Paulo, é o lugar que concentra grande riqueza, porém, este mesmo bairro guarda em si uma realidade bem mais triste, bem melancólica, que você verá nesses próximos minutos. E antes de mais nada, por favor, deixe o like no vídeo e considere se inscrever neste canal, pois isto auxilia o algoritmo do YouTube a identificar este vídeo como um vídeo relevante. Isto posto, vamos ao que interessa. Pois bem, estamos na Praça Raízes do Brasil, que fica próxima ao bairro do Pacaembu, mas estamos precisamente em Higienópolis. E esta praça, ela ilustra de uma certa maneira a situação do bairro nos dias de hoje. Como você pode ver, a praça está cheia de lixo e se você passar por aqui, você sentirá o cheiro de dejetos humanos, o que torna a experiência de andar pelo bairro bem menos prazerosa. Ainda que não haja pessoas neste ponto específico do bairro, como você pode ver na filmagem, ao andarmos por Higienópolis, vemos uma grande quantidade de moradores de rua e de dependentes químicos. Higienópolis não é mais um lugar seguro. Higienópolis foi um lugar seguro. Ocorre que talvez você não conheça a realidade de São Paulo, mas até pouco tempo atrás, a maioria destes dependentes químicos situavam-se na região dos Campos Elíseos, que é um bairro bem próximo ao bairro de Higienópolis. Eles consumiam drogas ali e os traficantes vendiam os seus produtos naquela localidade. Porém, por ordem das facções organizadas, estes dependentes de drogas tiveram que sair deste local e eles se espalharam por várias regiões de São Paulo. Estes dependentes químicos que viviam na região da Cracolândia passaram a frequentar outros bairros de São Paulo. E um destes bairros é o bairro onde nós nos encontramos hoje, Higienópolis. Tal situação fez com que a paz dos moradores fosse alterada. Inclusive, se você reparar neste momento, você verá que há uma faixa colocada em um dos pontos do bairro falando que a área é vigiada pela vizinhança. Ocorre que a vizinhança local possui sistemas de segurança e quando eles veem alguma coisa suspeita, eles ligam imediatamente para a polícia. E, inclusive, ao fazer algumas filmagens pelo bairro, eu fui interpelado por certas pessoas que me perguntavam por que eu estava filmando as casas ali. Isso ocorreu algumas semanas atrás, justamente pois o pessoal dali tem receio de que nós filmemos, exponhamos as casas deles e eles não sabem o motivo. De toda maneira, eu entendo a reação dessas pessoas, mas isto é fruto do que tem ocorrido no bairro. E infelizmente isto é uma triste realidade, pois Higienópolis é um dos bairros mais benquistos de São Paulo. É um lugar belo, que possui uma história magnífica, porém essa história está sendo manchada pelo crime que tem crescido em várias regiões de São Paulo, não só em Higienópolis. E, inclusive, várias pessoas que me viram com a minha câmera, eles falaram para eu tomar cuidado, pois o índice de furtos no bairro cresceu muito nesses anos, especialmente com o toque de recolher imposto na região da Cracolândia. Como há mais dependentes químicos e criminosos no bairro, isso faz com que andar no bairro seja uma atividade que requeira maior cuidado. De todo modo, Higienópolis é um bairro elegante que carrega uma história muito rica. E no âmbito deste vídeo, eu pretendo fazer um recorte histórico
do que aconteceu neste bairro aqui. E veremos com detalhes a alma deste bairro central na cidade de São Paulo. Continuamos a nossa caminhada em direção à parte mais alta do bairro, a região da Avenida Angélica. Porém, cabe lembrar aqui que estamos na Avenida Paulista. Sim, estamos na Avenida Paulista. Uma partezinha da Avenida Paulista fica em Higienópolis, mas é realmente apenas uma parte pequena. E ao terminarmos a caminhada por este ponto, nós vamos entrar na famosa Avenida Angélica. A Avenida Angélica é uma referência a Dona Maria Angélica de Souza Queiroz Aguiar de Barros. Esta distinta senhora possuía um palacete inspirado no Palácio de Charlottenburg, nos arredores de Berlim, que por sinal é muito bonito. Se vocês tiverem a oportunidade de visitar esse palácio em uma visita a Berlim, recomendo muito. Este palácio fica na parte oeste de Berlim. E este palácio ficava na esquina com a Alameda Barros, porém ele foi demolido. E tanto a Avenida Angélica como a Alameda Barros receberam seus nomes em homenagem a esta distinta senhora, que era filha do Barão de Souza Queiroz, senador do Império e abastado fazendeiro e proprietário na cidade de São Paulo. Pois bem, eu tive que fazer um pequeno desvio da Avenida Angélica, pois eu não estava me sentindo muito confortável de andar com a câmera naquele momento. Havia muitas pessoas e alguns olhares estranhos, então eu preferi desligar a câmera e pegar um desvio. E aqui estamos na Rua Pará, que é uma das ruas que tem acesso à Avenida Angélica. É uma rua que concentra edifícios residenciais e comerciais. É mais uma das ruas calmas que temos aqui neste bairro. E como você pode ver, esta é uma rua bastante arborizada, como é a tradição em Higienópolis, né? A maioria das ruas em Higienópolis possui muitas árvores e isto dá uma sensação bastante agradável quando andamos por aqui. Nós nos aproximamos do farol desta rua e cá estamos de volta. Voltamos à Avenida Angélica e continuamos o nosso caminho. O local onde há a avenida hoje fazia parte da Chácara das Palmeiras, com mais de 25 alqueires. E esta era uma realidade da região de Higienópolis no começo do século XX. Havia muitas chácaras no local que posteriormente foram ocupadas por ricos palacetes da elite. E a elite tinha um lugar onde eles podiam ficar com glamour, com luxo, e muitos destes que ali moravam eram ricos fazendeiros. Quando eles precisavam vir a São Paulo, eles tinham um lugar onde ficar. Já que estamos em uma das partes mais centrais do bairro, convém contar um pouco mais sobre a história de Higienópolis. A região, que antigamente englobava os atuais bairros de Pacaembu e Perdizes, era conhecida como a Sesmaria Pacaembu, dividida em Pacaembu de cima, do meio e de baixo. Higienópolis era a parte que ficava em cima, e esta era uma extensa propriedade rural que pertencia à Companhia de Jesus. No caso, os jesuítas eram os membros desta organização, e eles receberam as terras como doação de Martim Afonso de Souza ainda no século XVI. Anos mais tarde, o famoso Marquês de Pombal expulsou os jesuítas do Reino de Portugal e de todas as colônias. Logo, os bens deles foram confiscados.
Anos mais tarde, e levando-se em conta a expansão da cidade de São Paulo, o êxodo rural, o ciclo do café, estas terras foram loteadas e elas foram compradas por dois capitalistas alemães, Martin Bouchard e Victor Notman, em 1893. Estes empresários trouxeram da França o projeto e os materiais para a construção de loteamento planejado de alto padrão para a época. Este loteamento ele era dedicado especificamente à elite paulistana, composta essencialmente por cafeicultores, fazendeiros no geral e alguns profissionais liberais. Este loteamento chamava-se Boulevard Bouchard e foi lançado em 1895. Porém, com a adição dos sítios de Dona Veridiana e Dona Angélica, o Boulevard Bouchard passou a ser chamado de Higienópolis. O nome Higienópolis, ele remete a uma palavra evidente, higiene. E por quê? O bairro ganhou este nome pois ele foi o primeiro a possuir iluminação a gás, arborização, linhas de bonde e, principalmente, redes de água e esgoto. Lembre-se que, na época, havia uma tendência higienista no sentido de criar bairros isentos ou com menos doenças, bairros com sistemas de profilaxia, com sistemas de prevenção de doenças, e Higienópolis fazia parte desta corrente, desta tendência. Foi a mesma coisa que aconteceu em Paris, com o Barão Haussmann, que queria criar uma cidade mais limpa, mais ordenada. E, no caso aqui, há um ponto a acrescentar quanto ao bairro de Higienópolis. Trata-se do fato de que o bairro fica em um ponto alto da cidade. E lá não havia enchentes, logo era difícil ter uma área de contaminação de malária, febre, tifo e outras doenças. Então isto atraiu a elite da época e que queria adquirir terrenos nesta localidade. De acordo com registros históricos, o loteamento foi dividido em duas fases, Higienópolis I e Higienópolis II, com lotes de 700 a 1.000 metros quadrados. Então, muitas das pessoas que tinham influência na nossa cidade queriam adquirir lotes ali para construir os seus palacetes e as suas casas. A partir deste momento, Higienópolis começou a ganhar a sua fama de lugar exclusivo, de lugar requintado, pois muitas dessas pessoas influentes da sociedade se instalaram ali. Mas não só pessoas extremamente ricas, mas também profissionais liberais. Muitos profissionais liberais se instalaram ali, além de artistas. Tarsila do Amaral viveu ali e muitos outros. Até hoje o bairro mantém a sua verve moderna, requintada e é visível quando nós visitamos o bairro. Porém, diferentemente do começo do século XX, o bairro tem uma cara muito mais moderna, pois os anos 40 e 50 foram o momento no qual o bairro tomou um outro destino. Foi o momento em que muitos dos palacetes foram demolidos e no lugar deles surgiram muitos empreendimentos residenciais, prédios residenciais, com uma vertente bem modernista. Higienópolis virou o laboratório para novas empreitadas imobiliárias, porém com um toque de modernismo. E isso é visível na maioria dos edifícios que ali estão. Então, o concreto armado, aliado à arte, passou a reger a nova arquitetura que seria difundida em outros cantos de São Paulo. O bairro ganhou muitos prédios residenciais a partir da década de 40, porém, não foram todos os casarões que foram demolidos. E aqui nós podemos ver um exemplo
de um casarão que ganhou um outro uso. No caso aqui, este casarão é utilizado como uma agência de banco. Trata-se da agência do Banco Itaú Personalité. O banco conseguiu preservar, ao menos na parte externa, a essência da arquitetura deste casarão, que é realmente impressionante. Em uma cidade que não tem o hábito de preservar a sua história, aqui podemos ver um belo exemplar da arquitetura do começo do século XX. Nós continuaremos a nossa caminhada pelo belo bairro de Higienópolis. E, por favor, eu faço um pedido a vocês. Deixe um like nesse vídeo e se inscrevam neste canal. Isso é muito importante para que o YouTube reconheça que este vídeo é relevante. Estamos descendo a Avenida Angélica na altura do Parque Buenos Aires, que por sinal será objeto de um vídeo em futuro próximo. Trata-se de um parque muito bonito e muito agradável aqui em Higienópolis. Como vocês podem ver, o bairro é relativamente calmo em certos momentos. Vemos pessoas andando com seus cachorros, fazendo atividades físicas. Higienópolis é um bairro muito agradável e que passa essa imagem de placidez, de conforto. Ao menos eu sinto isso, e quem vem aqui tem esse sentimento. Em sendo um bairro nobre, o preço do metro quadrado aqui é extremamente caro. Há alguns prédios em Higienópolis que se destacam. Um deles é o famoso edifício Santo André, este que você vê na esquina da rua Piauí. Esse edifício foi inaugurado em 1947, isto é, há 25 anos atrás. Ele, na verdade, serve de exemplo para mostrar a nova vertente arquitetônica que dominou o bairro. Seguindo a tendência da maioria dos prédios, o edifício Santo André possui apartamentos amplos, bem espaçosos e com bastante iluminação. Mas o motivo principal de eu estar falando deste prédio é o fato de eu ter achado uma foto que data dos anos 40, que mostra o horizonte no sentido do centro de São Paulo a partir da Avenida Angélica. E esta foto foi tirada neste prédio. Pela foto nós podemos ver, inclusive, a paróquia Imaculado Coração de Maria, localizada na rua Jaguaribe, que por sinal é uma das igrejas mais bonitas que eu já vi. E recomendo muito a visita a esta igreja. Posso dizer que a arquitetura dela, mas sobretudo o design do interior desta igreja, se equipara àquelas que nós encontramos na Europa, na França, na Itália. Portanto, recomendo muito a visita dessa igreja, que fica na rua Jaguaribe, eu repito. Continuamos a nossa descida pela Avenida Angélica e cabe aqui apresentar uma curiosidade sobre Higienópolis. Eu comentei no início do vídeo sobre o perfil elitista do bairro, pois muitos dos cafeicultores, fazendeiros e profissionais liberais bem-sucedidos moravam no bairro, na sua origem. Porém, com o passar do tempo, o bairro foi ganhando outro perfil de morador, ou perfis de moradores. Muitos profissionais liberais, funcionários, estudantes e comerciantes começaram a se instalar no bairro. Mas um grupo particular também merece a menção, o grupo dos judeus. E esses judeus aos quais eu faço referência, eles vieram sobretudo do bairro do Bom Retiro e consigo eles trouxeram colégios e sinagogas. Ocorre que muitos dos judeus
que vieram dos países da Europa Central, eles se instalaram no Bom Retiro, eles tinham e possuem ainda uma comunidade ali, e aqueles que enriqueceram vieram para o bairro de Higienópolis, né? Então eles se deslocaram um pouco, já que o Bom Retiro não é tão longe de Higienópolis, né? Trata-se de um bairro central e Higienópolis é também um bairro central, então eles vieram a Higienópolis e ali se instalaram. Há várias sinagogas em Higienópolis e vemos muitos judeus andando no bairro, sobretudo aos sábados, que é o dia do Shabat. E na verdade o Shabat começa no pôr do sol da sexta-feira e acaba no pôr do sol do sábado. Tá? Se eu não sou judeu, se eu estiver falando alguma besteira, por favor, me corrijam neste vídeo. Segundo dados da Federação Israelita do Estado de São Paulo, Higienópolis abriga 12 mil das 60 mil pessoas que formam a comunidade judaica na cidade de São Paulo. Então o bairro abriga, segundo estimativas, entre 20% e 40% dos judeus paulistanos, o que é realmente bastante interessante. E inclusive há alguns prédios que apresentam os chamados elevadores Shabbat, que eles são programados para parar em todos os andares e ficam abertos por alguns segundos para dar tempo para que as pessoas entrem no piso desejado, porque durante o Shabbat os judeus ortodoxos eles não podem ter contato com objetos eletrônicos. Não sei a origem desta regra religiosa, mas esta é a regra que os judeus, sobretudo os mais ortodoxos, seguem. Logo, o bairro, certos prédios têm adaptações nesse sentido para acolher melhor a comunidade judaica. Higienópolis é parte desta São Paulo diversa e interessante. Estamos nos aproximando da Avenida Higienópolis, onde fica o famoso shopping Pátio Higienópolis, inaugurado no final de 1999. Este shopping é um shopping bastante refinado, a sofisticação está em vários lugares desse shopping. Ao andar por lá você vê realmente que é um shopping voltado às classes média alta e alta de São Paulo, mas sobretudo aos moradores do bairro. A impressão que eu tenho quando visito esse shopping é de estar no quintal da casa dessas pessoas, porque é como elas consideram este estabelecimento. É sair dos apartamentos delas para ir ao shopping, conversar, tomar um café ou simplesmente fazer compras. O shopping é com certeza o principal estabelecimento de lazer do bairro. Muitas pessoas vêm a Higienópolis justamente por conta do shopping, que é bastante agradável, e recomendo que vocês subam ao rooftop, onde vocês têm uma vista muito bonita da região e algumas cadeiras e bancos para sentar, onde podemos relaxar. Outro ponto a ser destacado é a qualidade de vida de Higienópolis. Higienópolis é o bairro que possui o 8º maior IDH da cidade. As pessoas que moram ali possuem uma alta qualidade de vida, e isso se deve aos diversos estabelecimentos ou instituições de lazer que fazem com que os moradores desta localidade possuam uma vida agradável e serena. Higienópolis, por estar em uma posição central na metrópole paulistana, possui muitas dessas instituições religiosas, educacionais, que são úteis à vida de todos. Não nos esqueçamos também dos muitos restaurantes que se localizam nestas ruas. Como você pode ver, Higienópolis é um bairro privilegiado. Este é um bairro que oferece uma grande oferta de opções de lazer, cultura, boa gastronomia. Porém, este mesmo bairro que é agradável, ele mostra um lado degradante, que é justamente a presença onipresente de moradores de rua. Ao falar isso, eu não estou sendo elitista, eu estou relatando este contraste que eu abordei no começo deste vídeo. Higienópolis mostra esta face flagrante da desigualdade social que reina no Brasil. O que fazer com os moradores de rua?
O que fazer com os dependentes químicos? Eu não tenho respostas a isso. Eu não sou técnico, mas eu estou mostrando uma realidade. Uma realidade que choca, uma realidade que nos deixa triste, mas que é parte da vida daqueles que vivem aí ou visitam o bairro. E como eu falei no começo do vídeo, o crime em Higienópolis tem crescido muito. As pessoas não têm saído com celulares na rua, as pessoas têm evitado de colocar joias ou objetos de valor, justamente pois elas temem que elas sejam roubadas ou furtadas, dependendo do caso. E esta é uma realidade triste, uma vez que o bairro, desde a sua origem, ele apresentava esta aura de requinte, de boa vida. Logo, ficamos em um impasse sobre o que fazer, o que as autoridades devem fazer, ou o que nós devemos fazer. A despeito desta realidade que nos choca, Higienópolis mantém ainda a sua alma de sofisticação. Este é um bairro muito gostoso de visitar. Eu recomendo muito que vocês venham aqui. Se você não é de São Paulo, ande por Higienópolis e descubra você mesmo os encantos deste bairro. Eu fico por aqui e espero que vocês tenham gostado deste conteúdo. E mais uma vez eu lembro a vocês, por favor, deixem um like no vídeo e considerem se inscrever neste canal. Eu ficaria muito agradecido por isso e eu fico por aqui. Até mais e tchau!